Ouça o testemunho da irmã Vanessa Nunes, de Nova Londrina, membro da IPFD a larga distância. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Quem está falando aqui é a irmã Vanessa Nunes, da Igreja Pentecostal do Filho de Deus. Gostaria de estar contando aos irmãos um pouco do que eu tenho passado uns tempos atrás aí e da minha luta. Irmãos, por volta do ano 2015, 2014, 2015, foi quando eu conheci Jesus. Só que eu não permaneci muito tempo na igreja, não era casada e eu estava grávida. Não permaneci, me afastei da igreja, Igreja de Deus e Amor na época, e fui pro mundo, irmãos. E quando eu fui pro mundo, eu já estava com 2 filhos. Na verdade, eu já tinha uma, fui pro mundo e depois eu tive outro filho. Nesse período, eu tinha me separado, do pai das crianças, não fui casada, só tive as 2 crianças com ele, mas a gente não conviveu, não ficou muito tempo junto. E eu acabei ficando solteira e eu saía muito. E na época eu tinha passado a guarda de uma dos meus filhos, da mais velha, para a avó paterna. Por conta que quando eu estava com o pai deles, ele judiava muito de mim. E eu acabei passando para a criança não presenciar muitas coisas. Quando eu me separei, nem dele lá, tudo, eu perdi a criança. Porque a guarda estava com a avó e a avó pegou e continuou cuidando. Teve uma época que ela proibia eu de ver a criança. Minha filha hoje tem 9 anos. E também eu morando com a minha mãe, eu saí da casa da minha mãe e meu filho ficou também. Muito tempo passou e eu sempre queria que meus filhos viessem morar comigo. De uns 5 anos pra cá. Eu queria que minhas crianças viessem morar comigo. 5 não, uns 4. Quase 5. Aí, queria que minhas crianças viessem morar comigo e minha mãe nunca deixava. E a outra avó também tinha pegado birra de mim, a paterna. E ninguém queria passar, ela não queria passar a guarda da minha filha mais velha. E a minha mãe não queria passar meu filho para morar comigo. E foi uma luta. Irmãos, aí eu me reconciliei com Cristo, com Jesus. Reconciliei. Continuei orando. E foram muitos dias, irmãos, chorando na presença de Deus. Muitos dias chorando, clamando, pedindo por Deus a misericórdia. Para que essas minhas crianças viessem morar comigo. A Nayara, o diácono Ezequiel estão de prova. E teve um tempo que eu cheguei a discutir com a minha mãe várias vezes. E nessa época minha filha já estava morando com a minha mãe, pois a avó paterna passou para minha mãe, mas não passou para mim, de birra. Aí, e eu clamando, pedindo muito ao Senhor, que por volta desse ano agora, finalzinho do ano agora, 2024 para 2025, as crianças veio passar as férias comigo. E nesse tempo agora, eu pedindo muito para Deus, já tinha entrado num propósito. Já que eles estão passando as férias comigo, eu não vou devolver. Pois a guarda de um estava comigo e a da outra estava com a avó. E nisso, eu tinha ido no fórum junto com a minha mãe e com esta avó, porque eu tinha pedido a guarda da minha filha mais velha para mim. E ela simplesmente quis passar para mim, e a guarda de volta. E eu fiquei meio assim, Aí ela falou assim, tem que devolver, a guarda pra Vanessa, filha dela, tadinha, E eu fiquei assim, impressionada com aquilo, porque ela não... Foi sempre uma briga, ninguém queria passar a guarda pra mim. Ela falava ainda que passava a guarda pra minha mãe, mas não passava pra minha guarda, minha filha mais velha. Aí, eu vi aquilo, assim, ela pegou, passou a guarda pra mim de volta. E também
as crianças já estavam comigo passando as férias, aí eu fui conversar com a minha mãe, voltando às aulas agora. Fui conversar com a minha mãe, se ela deixava os meninos morar comigo, ficar comigo, já tava passando as férias, já ficava comigo. E minha mãe aceitou, de boa. Gente, esse é um testemunho, não sei, né, muitos podem até me julgar, não sei, mas eu pedi muito pra Deus, eu chorei, eu pedi muito pra Deus, eu falava assim, eu vou criar eles na doutrina. Pedi muito, muito pra Deus, no tempo dele, me devolveu meus filhos pra mim. Hoje meus filhos estão aqui morando comigo, mais velha tem 9 e o outro tem 8. Aí eu já tenho mais 2 também com meu esposo, né, que a gente é casado, né, aí nós teve mais 2 filhos, que é uma de 4 e um de 1 ano e 8. E esse é um testemunho. Foi difícil tirar meus filhos da minha mãe, né? Da minha mãe e da outra avó lá, a guarda. Mas Deus me deu a vitória, irmãos. Tudo na paciência, né? Tudo. Quando eu abandonei, eu deixei estralada, entreguei nas mãos de Deus. Quando eu menos esperei, meus filhos estão aqui. E eu agradeço essa oportunidade. Muito obrigada.